Época de mercado da bola, Palestrino, você sabe, é aquela loucura. Estão dizendo aí nos portais da Boca Pequena de que o professor Abel Ferreira teria pedido um novo zagueiro para reforçar esse elenco do Palmeiras e já teria até um nome. O nome do cara é o Nino, ex-jogador do Fluminense. Fica comigo aí, Palestrino, que, cara, nós vamos ter que conversar sobre essa loucura que está acontecendo na internet a respeito dessa especulação. O Palmeiras realmente precisa de um novo zagueiro? É você que vai dizer ao final desse vídeo. E tem mais, hein? Ó, o Palmeiras faz um contrato milionário com joia da base. Será que a gente tá vendo um novo Endrick surgindo? Um novo Estevão? Fica aí que eu já vou falar quem é o jogador. E, cara, a multa que o Palmeiras colocou em cima dele é superior àquela que estava sobre o Endrick e também sobre o Estevão. E vamos falar também um pouquinho do jogo de amanhã já, hein? Contra o Vitória lá no Barradão. Palmeiras deve ir com os seus titulares ou será que o Palmeiras vai poupar para este jogo? Lembrando que 3 pontos no Campeonato Brasileiro é importante, hein, Palmeiras? Antes da gente começar o vídeo, você já sabe as 3 coisas que eu sempre peço para vocês. Verifica a inscrição, o seu like, Palestrino, é muito importante pra galera da casa. Se você é novo e caiu de paraquedas, espera, não precisa dar o like, não precisa se inscrever agora não. Assiste o vídeo até o final, se você gostar, aí você se inscreve lá no final do vídeo, você deixa o seu like, tá bom? E você que assiste a gente pelo celular, clica no botãozinho Hypar, Palestrino. Esse botãozinho, você não tá ligado como ele faz a diferença na nossa vida por aqui. Fechado? Conto demais com a interação de vocês neste vídeo. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa segunda edição do seu Sabadão, aqui no seu canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. É o seguinte, Palestrino, sem mais delongas, hoje eu não vou colocar uma ilustração por esse treino do Palmeiras, porque faltou, né, fotos aí na internet pra gente trazer aqui pra ilustrar. Então a gente vai aqui mesmo com a nossa face mesmo na frente de vocês e tá tudo certo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse jogo do Vitória aí que o Palmeiras vai enfrentar pela frente amanhã no domingo às 19h30 lá no estádio do Barradão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foco total, gente, tá no derby que vai acontecer na próxima quarta contra o Corinthians, que vai ser dia 7 pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, a comissão técnica do Palmeiras, segundo aí o que é informado pela imprensa, principalmente pelo Globo Esporte, é que o Abel deve preservar alguns titulares para essa partida que vai rolar lá em Salvador. A tendência é de que o Palmeiras entre em campo com um time misto, tá? A principal novidade, parecendo que rolou no treino deste sábado pela manhã, foi a presença do meio atacante Felipe Anderson em toda a atividade com o elenco do Palmeiras. Completamente recuperado de uma inflamação no quadril, o meio atacante está novamente à disposição do professor Abel Ferreira e do elenco e já vai poder nos ajudar, quem sabe, neste jogo contra o Vitória amanhã. Já o zagueiro Murilo fez transição física no gramado, enquanto o outro zagueiro Bruno Fux, que se machucou na última partida contra o Corinthians, seguiu em tratamento com o núcleo de saúde e performance do Verdão. E uma provável escalação que a gente tem para esse jogo contra o Vitória tem, ó, já começa com uma dúvida entre o Everton e Marcelo Lomba. Eu colocaria o Lomba para jogar, tá bom? Já colocaria. Se é para intenção, é para ir com o time misto, dá oportunidade pro Lomba nesse jogo contra o Vitória. E aí, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes ou Benedetti, Palmeiras está nessa dúvida com o Gustavo Gomes, Mikael sendo o segundo zagueiro e também o nosso outro lateral esquerdo, Vanderlan, poupando assim, quem sabe, o Piquerez. Na frente, como primeiro volante, teremos Emiliano Martinez, Alan e Rafael Veiga fazendo aí essa trinca do meio-campo do Palmeiras. E na frente, Facundo Torres, Luigi provavelmente jogando novamente como um ponta esquerda e Flaco Lopes como atacante. Então, como vocês podem perceber nessa prévia que eu trago para vocês direta do Globo Esporte, boa parte dos jogadores não são titulares nesse elenco do Abel Ferreira. E a minha opinião, o Palmeiras está mais do que certo de priorizar esse jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira, né? A última que o Palmeiras fez aí com o Corinthians lá na Arena dos Caras, até agora não me desceu aquele jogo, principalmente pelos erros de arbitragem que ocorreram lá. Então o Palmeiras vai ter que jogar a vida toda neste jogo de quarta-feira contra o Corinthians em sua casa no Allianz Parque. Claro, aí a gente vai arriscar
perder 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas com esse time que eu coloquei para vocês de esboço, trazidos direto dos pranchetinha da Globo, eu acredito que o Palmeiras tem capacidade, mesmo com os reservas, de vencer o Vitória. Quem sabe aquele 1 a 0 magro para formalizar aí os 3 pontos na tabela. Até o empatezinho também não vai estar ruim para nós, já que a gente vai ser visitante na casa dos caras, né? Então, lembrando que o Palmeiras tem 32 pontos na tabela e está na 3ª colocação do Brasileirão. Então, importante pelo menos o empate, né? Como falei para vocês. Quero saber o que vocês acharam dessa prévia. Quero saber se você é daqueles torcedores que acha que o Palmeiras tem que ir completamente os reservas nesse jogo contra o Vitória. Você acha que o Palmeiras deve mesclar aí os seus jogadores ou o Palmeiras deveria colocar o time titular e que se dane? Quero saber a opinião de vocês. Eu tô com essa prévia do Globo Esporte. Eu acho que o Palmeiras deve sim poupar alguns jogadores, porque o foco total deve estar na próxima quarta-feira. E vamos lá, hein? Quando eu tava pegando aí mais ou menos algumas informações do Globo Esporte a respeito da prévia do Palmeiras pro jogo de amanhã, eu fiquei surpreso com esse cara aqui, ó. Tá uma foto lá do Globo Esporte, né, com ele toda a família, ele sentado lá e assinando a renovação de contrato com o Palmeiras, velho. E vocês vão se surpreender com a multa que o Palmeiras colocou nessa cria da base aqui, que tem provavelmente muito palmeirense, não sabe quem é. O Verdão acabou de dar um passo bem ousado, segundo o Globo Esporte, para proteger a sua nova promessa. O Palmeiras assinou o primeiro contrato profissional do meia atacante Juan Gabriel, de 17 anos de idade, com uma multa rescisória, anota aí, ó, 100 milhões de euros para essa cria da base, valor que supera o estipulado nos primeiros vínculos de Endrick e Estevão e Luiz Guilherme, que giravam em torno de 60 milhões de euros na época. A movimentação mostra o quanto o Palmeiras enxerga potencial nessa cria que está na foto ilustrada para vocês, tratado internamente como um dos talentos mais promissores dessa nova geração que vem na base do Palmeiras. Desde que o jogador chegou ao Verdão em 2023 para atuar no Sub-15, o Juan Gabriel sempre esteve um passo à frente dos outros jogadores, ou seja, aos 16 anos ele já figurava entre os inscritos da Copinha de 2025, mesmo sendo o mais jovem do elenco alviverde, com 11 gols em 16 jogos na temporada, com direito a uma sequência recente de 8 gols em 6 partidas, sendo desses 8 um hat-trick, saindo do banco no Sub-20 jogando pelo Palmeiras. A evolução meteórica do jogador levou o Palmeiras a agir rápido e assinar logo esse contrato com multa de 100 milhões de euros para se precaver do assédio de possíveis ofertas aí dos europeus pelo Juan Gabriel. Eu confesso para vocês que assim, eu não me lembrava do jogador. É até um erro meu, eu preciso dedicar um tempo para acompanhar mais a base do Palmeiras, mas tá aí o Verdão colocando uma multa gigantesca em cima do jogador, lógico, para se precaver da Europa. E cara, eu vou torcer para que esse moleque suba pro time de cima, já que ele é tudo isso que estão dizendo, ele tem que ser um futuro bem próximo, deve ser testado no profissional, né, pela multa que o Palmeiras está colocando. O moleque deve ser de fato um fenômeno. Eu quero saber de vocês que estão aí, que me acompanham no canal, você tem o hábito de acompanhar os jogos do Palmeiras pela base? Conhece o Juan Gabriel? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber sinceramente a opinião de vocês, porque até agora eu fiquei surpreso com essa multa, mas eu não conheço o futebol do jogador. Coloca aqui, Palestino, quero saber muito a sua contribuição, se você sabe alguma coisa, se você acompanha o futebol do Juan Gabriel pela base do Palmeiras. Pra gente finalizar esse segundo vídeo do sabadão pra vocês, cara, eu vou falar de um negócio aqui que eu já vi outros influenciadores falando, eu não tava levando fé nisso, mas parece que o negócio é real, hein? O Nino é especulação. Real é que parece que a gente tá querendo um novo reforço pra zaga. Que negócio é esse, velho? Com as lesões recentes do Murilo e do Bruno Fux, o Palmeiras visa, segundo os portais da Boca Pequena, uma contratação de um novo zagueiro, tá? Hoje o Palmeiras tem à disposição apenas o Mikael e o Benedetti para fazer dupla com o Gustavo Gomes, ou seja, com 2 no departamento médico, o Palmeiras tem 3 zagueiros. Desses 3, o único que eu sei que é sólido na zaga do Palmeiras é o Gustavo Gomes, apesar de ter feito um jogo
terrível na última quarta-feira contra o Corinthians. Mas tudo bem, né? Jogador oscila mesmo, é assim mesmo. Mas pra mim, o zagueirão Gustavo Gomes é a unanimidade desses três. Porque o Mikael, sinceramente, eu não confio nesse zagueiro. E o Benedetti até agora a gente não sabe pra que veio. Eu não ouso falar pra vocês que é um zagueiro ruim e nem que é um zagueiro bom. Porque o coitado quase não jogou pelo Palmeiras. E pelo andar da carruagem, aqui é feeling meu, parece que o Abel não tem muita confiança no Benedetti também, tá? E parece que também no tal do Mikael que ele pediu, parece que ele também não tem muita confiança. Daí, Palestrino, com essas duas lesões do Murilo e Bruno Fux, pode ser que os caras estão voltando aí nas próximas partidas do Palmeiras, eu não sei. Daí surgiu esse negócio na internet aí de que o Palmeiras estaria de olho no mercado para, quem sabe, fazer uma nova contratação, dessa vez para a zaga do Palmeiras. E aí eu fiquei surpreso e confesso para vocês um pouco frustrado, tá? Porque recentemente, cara, alguém precisa ver esses planejamentos do Palmeiras. Eu, como um humilde torcedor, eu faço aqui, levanto essa bola para vocês. Porque, pô, cara, se você tá vendo que pode acontecer futuras lesões, por que você não mantém o Naves? Você emprestou o Naves para o time de Portugal. Para mim, eu falei em outros vídeos passados, o Naves é muito mais jogador que esse tal de Mikael que foi contratado. E se vacilar, eu acho ele melhor que o Bruno Fux também, hein? Mesmo o Bruno Fux tendo boas partidas pelo Palmeiras. Eu até falei num vídeo recente que eu acho que o Palmeiras tem que contratar o Bruno Fux. Só que eu acho o Naves ainda melhor que ele. E o Palmeiras emprestou para o time de Portugal. Resultado, 2 lesões e agora o Palmeiras vai atrás de outro zagueiro. Dá para entender uma situação como essa? Acontece, eu sei, ninguém pede por lesão, o Palmeiras está aí com 5 atletas para atuar como zagueiros, 2 se machucaram e outros 2 parece que a comissão técnica não tem muita confiança, segundo essas especulações de que andam falando por aí dessa suposta pedida do Abel por um novo zagueiro. E aí já tem, né, até um nome. Ai, cara, eu adoro essa época de mercado da bola. Já tem o nome do camarada que tá na sua tela aí, que tá sendo especulado na internet, né, pelos portais da boca pequena, como eu costumo dizer pra vocês. Trata-se do zagueiro Nino, ex-fluminense, hoje com 28 anos e atua pelo Zenit da Rússia. Lembrando que aqui essa história do Nino que eu tô falando pra vocês é pura especulação de mercado, tá, gente? Não tem jornalista dos quais eu confio e nem portais de confiança como o nosso Palestra e Globo Esporte confirmando essa história. Isso aqui do Nino é a história de bola VIP da vida, portal de Twitter, é isso que os caras estão falando aí, especulando de que o Nino seria o suposto alvo do Palmeiras para esse desejo do Abel, quem sabe, que até isso eu acho que é especulação de um pedido de um novo reforço para a zaga, tá bom? Fazendo aqui minha lição de casa, quero dizer para vocês que na época que o Nino foi contratado pelo Zenit, o time russo pagou 5 milhões de euros para o Fluminense para tirar o atleta de lá. Hoje, ele tem contrato com o Zenit da Rússia até 2028, o que dificulta muito uma investida do Palmeiras. E o passe dele avaliado, segundo aí informações do Transfer Market, está em 11 milhões de euros, ou seja, 6 milhões de euros de lucro para o clube russo, se supostamente o Palmeiras quiser, quem sabe, trazer o jogador para cá. Eu trago para vocês porque assim, ele é um zagueiro que se destacou muito jogando pelo Fluminense, tá? Bom zagueiro, não ia achar ruim de ter o Nino por aqui. Só que você tá ligado como é que é essas especulações, né? Época de mercado da bola é essa loucura que vocês já estão acostumados. Portanto, mediante tudo que eu falei para vocês, contrato do Nino com o Zenit até 2028, 11 milhões de euros está avaliado o passe dele segundo o site Transfer Market. Isso deve dificultar muito aí uma investida do Palmeiras, porque já falei várias vezes, russo é assim, meu amigo, se o russo quer 11 milhões de euros, não adianta você chegar com 9,5, não adianta você chegar com 10,5. 11 é 11 para os caras e acabou. Acho muito difícil isso daqui se tornar realidade, sempre tratando com vocês aqui com o pé no chão, dizendo que é pura especulação essa história do Nino. E até mesmo essa história que a galera tá contando aí de que o Abel tá querendo um novo reforço pra zaga, tá, cara? Eu gostaria muito de ouvir aí uma confirmação de algum jornalista renomado aqui no Brasil pra saber se toda essa história é verdade, né, cara? Porque
vou falar pra você, viu? Se o Abel tá pedindo um novo reforço pra zaga, olha, o Palmeiras precisa rever muito aí essa tal dessa reformulação que já tá sendo usada como desculpa por causa aí das derrotas recentes que o Palmeiras vem amargando, tanto no Campeonato Paulista, Brasileiro, Mundial de Clubes, né? A chupeta, a desculpa é que o Palmeiras tá em reformulação pra perder pra rival. Isso, sinceramente, pra mim, não desce. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí? Vocês iam gostar de supostamente ter o Nino como zagueiro do Palmeiras? Lembra aí que é pura especulação aí dos portais da Boca Pequena e dos Twitter da vida. E desta forma, Palestino, eu vou terminando por aqui essa segunda edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. É muito bacana ter vocês aqui conversando de Palmeiras com a gente, tá bom? Obrigado demais aí pela audiência de vocês. Peço agora a sua inscrição no canal novamente, verifica aí se você já é inscrito, clica no botãozinho do like aí, cara, o seu like é muito importante, cara, você ajuda muito o nosso trabalho por aqui e é completamente de graça, não te custa nada fazer isso, tá? E clica no botãozinho do hypar também, se for possível, você que assiste a gente pelo celular, isso também ajuda muito no engajamento do canal. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê um excelente fim de tarde a todos vocês. Eu volto, quem sabe, num próximo vídeo aí, na segunda-feira, né? Domingo geralmente eu folgo, mas quem sabe eu faço uma surpresinha para vocês amanhã. Eu vejo vocês numa próxima e avante palestra.